Bom, então olha só, deixa eu só parar esse C-Matrix aqui. Ontem na aba Posts, antiga aba Comunidade aqui no canal no YouTube, eu noticiei, né, que a distro brasileira, Linux Camarada, ela tá trocando de base, né? Era base OpenSUSE Leap, ali no modelo de atualização LTS, né? Tá trocando para o Manjaro, que é Rolling Release. Manjaro é derivado do Arch Linux, né? Então aqui tá o link, todos os links estarão na descrição e comentário fixado no topo, né? Claro. E muito obrigado aqui, aproveitando a oportunidade, né? Todo mundo que está sempre comentando aí e curtindo, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou ler tudo aqui, é muita coisa, tá? Não dizendo que não vale a pena ler, mas ficaria um vídeo meio chato se eu lesse tudo aqui, né? Então eu vou passar só por alguns pontos aqui e se for necessário, dar minha opinião ou não, tá bom? Então, ó, ele falou aqui que na semana passada foi lançada, o Antônio, né? O Antônio Medeiros, que é o desenvolvedor do Linux Camarada, beleza? Semana passada foi lançado o OpenSUSE Leap 16. E o Linux Camarada ele sempre tem ali a versão emparelhada. Por exemplo, o Linux Camarada 15.6 é derivado do OpenSUSE Leap 15.6. Ele está falando que não haverá o Linux Camarada 16, né? Então vai ter a troca ali para o Manjaro. Já tem a versão alfa para fazer downloads, que é uma versão de testes, tá? Então não está pronta ainda para uso em produção, é para testes. E se você estiver usando o Linux Camarada 15.6, você não precisa tomar uma ação de imediato. Você pode continuar usando ele ainda, desculpa eu ter trocado, continuar usando ele ainda, até abril de 2026 ele ainda receberá atualizações, tá bom? Aí depois disso você vai ter que tomar uma ação, instalar outro sistema, né? Então tá bom. Vou passar por alguns pontos aqui. Ele deu uma introdução aqui sobre o Manjaro e tal, falando que o Manjaro tem ali os pacotes bem atuais ali nos repositórios oficiais, sem contar que tem também o AUR, aquele repositório comunitário, né? E você tem também já por padrão ativo o Flatpak, formato universal, né? O AUR, repositório comunitário, né? Usuários Arch, Flatpak, né? E no Manjaro você tem uma ferramenta chamada PAMAC, normalmente assim, ó, adicionar, remover programas, né? Que é um gerenciador de pacotes que pode ser usado tanto na linha de comando quanto no modo gráfico, né? Você pode aqui gerenciar os seus pacotes, atualizar, instalar, remover, obter informações, etc. Tanto os repositórios oficiais, quanto o Flatpak, quanto a AUR, né? Então você tem opções aqui para você ativar e coisa e tal, tá? Mas enfim, aqui não é fazer review nem nada do tipo, né? Então isso é legal, é uma ferramenta muito boa, né? Sem contar outras ferramentas que tem também, que ele citou aqui, ó. O MHWD, que é o Manjaro Hardware Detection, né? Para detectar hardware, né? Que é muito bom, aqui, ó. Agora falou para quem precisa gerenciar placas de vídeo híbridas em desktops e notebooks, né? Sem contar que o Manjaro na tela de boot, né? Deixa eu só ir para baixo aqui. Ele tem a opção de você botar drivers proprietários e drivers abertos aqui, ó. Botar com drivers abertos, botar com drivers proprietários, o que é muito bacana, né? Nossa, eu vou ver se eu acho onde eu tava aqui. Acho que é aqui, ó, isso. Aí ele mostrou aqui o PAMAC, né? Legal. Sem contar que vem com o Pacman, gerenciador de pacotes usado no Arch Linux. Aí ele é só linha de comando, para quem for usuário mais avançado, quiser ficar ali no Pacman, né? E que é um gerenciador de pacotes muito bom, muito rápido, com muitas opções que você pode combinar, né? Muito bacana. Tem também o gerenciador de configurações do Manjaro, né? O Manjaro Settings Manager, né? Manjaro, deixa eu ver se ele escreveu errado, não ajuda, né? Que é o Manjaro Settings Manager, que ele seria ali mais ou menos como se fosse o YAST, igual ele comentou ali, né? O YAST do OpenSUSE, né? Você pode aqui gerenciar versões do kernel, instalar pacote de idioma, ajustar a hora e data e etc, né? Ferramenta gráfica, né? Bacana. Aqui ele contou sobre a história do Manjaro, então já contando aí algumas vantagens, né, do Manjaro, né? Aí aqui ele falou também, né, de ter pacotes mais recentes, né, incluindo drivers mais recentes, para quem precisa, drivers proprietários mais recentes para quem precisa, né, principalmente em notebook, né, placa de vídeo híbrida e coisa e tal, né? Tem as imagens live, né, o Manjaro, né, eu acho que eu não deixei aberta a parte de downloads, mas a gente entra aqui rapidinho. Todas essas ISOs aqui são live, tá? Tanto as 3 oficiais aqui, Plasma, XFCE e Gnome, quanto as comunitárias aqui são live, né? Aí, o que acontece? Lá no OpenSUSE tinha problema, às vezes não tinha live, tinha que instalar logo de cara, não tinha aquele modo live para você testar, para ver se estava tudo ok, né? Então tem outras coisas, suporte a hardware, como ele tem ali coisas mais recentes, né? Se você tiver um notebook mais recente, tem mais chance de
dar certinho ali, né? De funcionar tudo. Maior comunidade, aqui eu concordo com a opinião dele também aqui. Tenho a impressão que, pelo que vê nos sites e fóruns, o Manjaro tem mais atenção que o OpenSUSE. Eu também concordo, também acho. Parte de desenvolvimento que o usuário desktop às vezes não vai entender muito bem. Mas então, e aqui, galera, nada contra o OpenSUSE, eu gosto bastante, eu usei bastante o LEAP 15.6, não cheguei a usar o 16, mas usei bastante 15.6, é muito bom. Só que tem aquele mesmo problema do Debian nesse aspecto de ter softwares desatualizados nos repositórios oficiais, né? Então, assim, para um usuário desktop, particularmente, né, é questão de gosto, tá? Acho que vale mais a pena hoje em dia o Running Release. E o Running Release do Manjaro, né, o Manjaro é derivado do Arch. Eu vou voltar aqui. Aí, o que acontece? Lançou um pacote lá no Arch. Por exemplo, eu estou usando o ambiente desktop Gnome aqui, né? O Gnome aqui, ó, né? No Manjaro está o 48 ponto alguma coisa, ponto 4, ponto 5, não lembro. No Arch Linux já está o 49, que é o mais recente na data desse vídeo aqui, 3 de outubro de 2025, né? Que é isso que deu aqui? Peraí. Ah, tá. Eu adicionei aqui nessa doquinha aqui, assustei. Então tem a base aqui, Arch. Olha como é que funciona aqui nessa pirâmide deles aqui de... Eles chamam de quê? Não lembro o que é Cascade. Deixa pra lá. Como é que funciona aqui? Escalabilidade? Talvez, não lembro. Tem a base Arch. Então tá lá o Gnome 49. Vamos usar o exemplo do Gnome. Aí, tá aqui nos repositórios oficiais do Arch, no estável do Arch. Ele vai cair no instável do Manjaro, ficar lá por uma semana, por exemplo. Depois cai no teste e fica mais uma semana. Depois vê que está tudo bom, não precisa de nenhum downgrade nem nada, nenhuma intervenção manual nem nada, ele cai no estável do Manjaro. Então o Manjaro, ele tem uma combinação de pacotes bem recentes com uma estabilidade, né? E diferente do Arch, você não precisa de fazer essas intervenções manuais que costumam acontecer aqui. Você vê aqui no site oficial, na parte de notícias aqui, né? Uma das maneiras de olhar, né? Aqui, ó. Manual de intervenção para quem tiver no X11, né? Aqui, ó. Quem tiver no Wine, coisa e tal. Então, de vez em quando, você tem que fazer. Quem usa Arch, derivados do Arch, que não sejam derivados do Manjaro, não sejam Manjaro derivados do Manjaro. Você tem que fazer essas intervenções. O Manjaro, o time do Manjaro faz para você os scripts para você não precisar fazer essas intervenções e evitar de fazer downgrade dessa pirâmide de escalabilidade, é isso? Acho que é. Alguma coisa assim. Mas enfim, falando de ambiente desktop, o Linux Camarada será entregue com o Gnome, tá? Tem aqui os detalhes aqui, ó. Será entregue com o Gnome, a 48.5, né? Se você tem dúvidas sobre isso de LTS e Running Release, eu vou deixar esse artigo aqui do GeoLinux aqui, não foi escrito pelo GeoLinux, foi um contribuidor aqui, ó, o Ariel Bonfim, das diferenças, vantagens de Running Release e LTS, vou deixar aí também, tá? Na parte de downloads, você vê que está ainda o Linux Camarada 15.6, aqui derivado do OpenSUSE, e aqui o 25.10, Alpha, né, versão de teste, não usa em produção, derivado do Manjaro, você já pode baixar aqui, se você quiser testar, beleza? E aí, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. É basicamente isso, cara. É uma coisa bastante interessante, uma mudança muito significativa, né? O projeto aí, pro projeto, né? Sobre o CMatrix, aquele Matrix que vocês viram no terminal, eu já fiz um vídeo Debian Derivados e fiz aqui também uma postagem no blog do canal de Arch Derivados. Vou deixar aí pra vocês também, pra quem quiser ficar ali no terminal, lá no CMatrix, né? Ficar achando que legal. Fechou? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi só pra noticiar mesmo aqui, né? Um abraço, até o próximo. Obrigado.